Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Que Fundo é Esse? Hoje a gente vai falar sobre o BCIA, o Fundo de Fundos do Bradesco. Para falar sobre o fundo BCIA, recebo aqui a Sara. Tudo bom, Sara? Boa noite, tudo bom? E você, Isa? Tudo bem também. E o Eduardo também. Os dois da Boa Bradesco. noite. Tudo bom, Boa Eduardo? noite, pessoal. Vamos falar sobre o fundo aí. Uma animada aí, vamos lá. Aproveitando, Eduardo, queria que você contasse um pouquinho da história do fundo, né? Como que surgiu a ideia de fazer um fundo de fundos? O fundo de fundos de vocês já é um fundo que tem um bom histórico aí de mercado, né? Ele foi criado em 2015. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a história do fundo, desde quando surgiu a ideia até hoje. Bom, tá legal, Eze. Então, o fundo, como você falou bem, ele é de 2015, né? Então, tem um histórico aí já de quase 6 anos, né? E acho que a ideia, né, surgiu, né, a Asset do Bradesco montar uma carteira de fundo imobiliário para os cotistas, né? Para os correntistas do Bradesco, acho que inicialmente, e depois isso, claro, vai para todo mundo, já que o fundo é listado, né? Então, para quem não sabe, o fundo de fundos compra cotas, né, de outros fundos imobiliários. Então, a ideia é a gente sempre aliar a diversificação da carteira em diversos setores com alocações dinâmicas e, né, com a nossa análise aqui profissional, minha e da Sara, aqui os dois gestores do portfólio. Né? Então, é fazer uma carteira diversificada de fundo imobiliário para quem, né, não tem tempo aí de ficar analisando tudo, de replicar o IFIX, que tem quase 100 fundos imobiliários. Então, essa é a origem aí do fundo, né, combinando sempre distribuição de dividendos com ganho de capital. Perfeito. Antes de eu começar a fazer as perguntas a respeito do histórico do fundo especificamente, queria pedir para o Deilson, por favor, colocar na tela as informações do fundo, para a gente saber o que a gente está falando. Deilson, consegue compartilhar a tela, por favor? Bom, gente, acho que a gente está... Ah, não, tá saindo aqui. Bom, mas para falar, o fundo teve IPO lá em 2015, né? Hoje ele tem um valor de mercado, me ajuda se eu errar, mas é 328 milhões de reais, mais ou menos? Mais ou menos essa ordem de grandeza, sim. Patrimonial e a cota a mercado, né? O valor de mercado está ali em 290 milhões. É algum quebrado que eu não vou lembrar de cabeça, mas está com desconto de praticamente 20% a cota a mercado versus a patrimonial. E contando o dividend yield dos últimos 12 meses do fundo, a gente está falando de um dividend yield de 10,3%. Tá? Então, é um fundo que está dando um dividend yield bem interessante e que a cota está bem desvalorizada, né? Tem um duplo desconto aí. Aproveitando, falando sobre o duplo desconto, queria que você explicasse para a gente, Eduardo, o que é esse duplo desconto que a gente sempre fala em fundos de fundos. Legal. Bom, primeiro, o mais simples, né, é você comparar a cota de mercado, né, já que o BCIA 11, né, Bradesco Carteira Imobiliária Ativa é listado, né, então aqui a gente tem influência, né, a gestão sobre a cota patrimonial, né, sobre os fundos que a gente monta a carteira. A cota de mercado, como o próprio nome diz, vem do mercado, né, então você tem a cota patrimonial, a última divulgada de outubro, né, até está disponível o nosso relatório mensal lá no site da B3, é R$102. Né? E se você olhar o fechamento de hoje aqui do BCIA, deu perto aí de R$80. Né? Então, como a Isa comentou, tem esse desconto aí de 20%. Né? Então, você divide o R$80, que é a cota de mercado, pelos R$102, que é a cota patrimonial. Né? Porque, na teoria, um FOF deveria negociar muito próximo do seu valor patrimonial. Então, é como se fosse, assim, parafraseando aí, usando o exemplo do mercado de ações, como se fosse a Itaúsa, que tem Itaú, que tem Alpargatas, que tem Duratex, né? Então, é como se fosse uma holding, né? Então, tem esse desconto, que é a cota de mercado sobre a patrimonial, né? Então, esse desconto, historicamente, ele é muito mais baixo e hoje deve estar, se a gente pegar a cota de agora, né? A gente fez a conta, fechamento de hoje, com a cota divulgada em outubro 21, que é a última cota patrimonial, 21,6% de desconto. Né? Então, você compraria aqueles fundos, né, que estão na nossa carteira, que depois a gente vai falar mais, com esse desconto de uma nota de 100, né, por R$69,40, né, para dar esse 21,6% de desconto. Então, essa é a primeira camada de desconto, eu diria.
Perfeito. Essa foi uma ótima explicação. E o que eu acho interessante, porque que eu pedi para você explicar? Esse fundo, ele foi negociado com bastante ágio, inclusive já recebi muitas perguntas lá pelo final de 2019 e começo de 2020. Então, eu queria jogar essa pergunta para a Sara, explicar. Boa parte, né, veio por causa de um dividendo bem alto que vocês entregaram. Então, eu queria que você explicasse para a gente por que vocês deram um dividendo tão alto, o que aconteceu naquele momento lá, e esse ágio que vocês foram negociados, né, durou bastante tempo. Então, explica o que aconteceu naquele momento ali do fundo. Não, vamos lá. 2019 foi um ano que o IFIX ele teve uma alta gigantesca, né? Foi uma alta de 37% no ano, sendo que grande parte dessa alta foi concentrada ali no último trimestre, último mês do ano. Então, o que aconteceu? A gente fez um giro de carteira bastante relevante no final do ano, principalmente concentrado ali no último trimestre, outubro, novembro e dezembro. E, enfim, de acordo ali com a regra da Receita Federal, né, o fundo tem que distribuir os 95% do resultado gerado, e grande parte do resultado era dado por ganho de capital, por esse giro da carteira. Então, a gente vinha distribuindo na casa dos 85 centavos durante ali os meses anteriores a esses dividendos extraordinários, mas com o giro da carteira a gente foi obrigado ali, para cumprir a regra dos 95% mínimos, a distribuir 2,50 em novembro e 3,60 no mês de dezembro. Aí a pergunta né, por que a gente não distribuiu e linearizou esse dividendo ao longo do semestre? E aí, na verdade, é porque o ganho de capital ele realmente ficou concentrado no último trimestre e especialmente nos últimos meses. Então, a gente não, ali, junho, julho, agosto, nos primeiros meses ali, a gente ainda não tinha como saber que isso ia acontecer, então a gente realmente acabou ficando com essa escadinha bastante grande esse ano. E, bom, enfim, como a gente sabe, muitas vezes o imobiliário ele é negociado com base no último dividendo pago. A gente deixou bastante claro no nosso relatório gerencial naquela época de que era um dividendo extraordinário, né, devido ao giro da carteira e alta do IFIX, mas mesmo assim o fundo acabou, enfim, descolando da cota patrimonial por conta desse dividendo extraordinário pago nesses últimos 2 meses do ano de 2019. Se me permitir, eu faria um complemento aí à resposta da Sara, né? Naquela época, por favor. Se a gente voltar no tempo aí, então, um múltiplo, né? Uma conta muito usada nesse mercado, né? Para saber se um fundo é caro ou barato, né? É o preço, o valor de mercado do fundo dividido pelo seu patrimônio líquido. Então, lá em 2019, né? Muito antes aí de pandemia, variantes de vírus e coisas do tipo, na média, né? Todos os fundos imobiliários negociavam a 1,1 vezes valor patrimonial. Estou pegando aqui os dados da B3, né, todo o valor de mercado de todos os fundos listados dividido pelo seu patrimônio líquido. Então, lá em 2019, esse número era 1,1. Se a gente pegar o último número, que até vou compartilhar aqui uma tela, que acho que é bem interessante, né, para mostrar graficamente essa conta, né? Então, agora acho que vai. Vamos lá. Então, esse é o gráfico, vou colocar aqui no modo tela cheia aqui para ficar melhor, né? Então, a linha azul é o valor de mercado de todos os fundos listados, né, na B3, dividido pelo seu patrimônio líquido. Então, você pode observar, né, que tem aquele pico ali em novembro, justamente nesse período que a Isa estava mencionando, o dividendo mais alto. Então, naquela época, na média, todos os fundos imobiliários negociavam a 1,15 vezes valor patrimonial, né? Então existia aí um ágio, né? Vamos chamar assim, né? O valor de mercado do fundo excedia o seu patrimônio líquido em 15%. As outras linhas, né? A linha laranja é a média, né? A velha regressão à média, né? Então 0,95 é a média ali desde janeiro de 18. A linha cinza é a linha laranja embaixo, é um desvio padrão, né? Então hoje esse dado é da B3, a gente vê que lá em setembro, que é a última informação disponível, era 0,86. Se a gente olhar, né, hoje é o fechamento aí do mês de novembro, né, o IFIX caiu aí 3,6% no mês de novembro e caiu também em outubro, né, tá dando uma queda aí de 10% no IFIX no ano. Então, quando a gente faz a conta hoje, provavelmente está negociando aí com desconto, né, aí a gente chega no segundo desconto, né, que a gente falou no início,
21,6 é o desconto da cota de mercado do BCIA para o seu valor patrimonial, mas olhando os fundos imobiliários como um todo, provavelmente esse múltiplo agora deve estar perto aí de 0,8, né? 0,8. Então, é um desconto grande. Então, naquela época, era normal os fundos imobiliários terem esse ágio, né? Se perspectiva de crescimento, com muitas ofertas, né, acontecendo naquela época, né? Acho que a indústria de fundos imobiliários também aumentou muito, nesse ano de 2019, né? Foi o ano que teve mais emissão, né? E de lá para cá, muitas pessoas físicas entraram, né, investindo em fundo imobiliário. Então, acho que esse gráfico eu gosto de mostrar que naquela época, né, pré-pandemia, era normal ter esse múltiplo mais elevado, e aí foi algo, como a Sara disse, realmente extraordinário, um dividendo que a gente distribuiu maior, né, por conta desse ganho de capital maior do ano de 2019. Então, vou O que eu parar aqui acho. de compartilhar a tela e Não voltar pode para... continuar, que eu vou fazer Pode um ponto continuar? com o seu gráfico. Claro. O que eu acho interessante é que ali, bem no final de 2019 para 2020, que é esse pico bem grande que a gente está vendo, bem acima de todas as outras linhas, né, de outras cores, foi um momento que muita gente entrou e era um momento que a gente achava já que estava um pouco caro, né? E o engraçado é que hoje em dia muita gente acha que não vê que está barato, vê assim, está caro, está tudo caindo, e não entende que até pegando um pouco do que vocês falam no relatório, que é uma pergunta que eu vou fazer um pouco mais para frente, os fundos imobiliários eles estão sendo negociados abaixo de custo de reposição, abaixo do valor do tijolo, né? Então é uma distorção de preço que não faz muito sentido, né? Até a gente está quebrando muita cabeça, eu como analista, até para soltar relatório carteira recomendada, para entender o porquê dessa queda tão abaixo do que efetivamente vale aquele tijolo. Né? Então, quando a gente fala que está muito barato, olha o histórico, né? E realmente está muito fora de qualquer preço que a gente tenha vivido aí nos últimos anos. Até se a gente fosse pegar um histórico mais longo ali, voltando para 2015, estaria barato. Eu acho que o que explica essa queda, ou essa promoção, né? Porque a gente está vendo os tijolos, né? Os prédios sendo vendidos, né? Tem um exemplo claro aí de um portfólio, né, de ativos vendido pela Cirela Properties para Brookfield, vendeu-se a R$35 mil por metro quadrado, e as cotas dos fundos na Bolsa estão negociando a 18 mil. Se a gente pegar um fundo lá que é mais Faria Lima, que é onde o portfólio se localiza, né, 18 mil na Bolsa, e aí a Brookfield, né, canadense, foi lá e comprou, tudo bem que com o dólar mais alto para ela fica bom, né, pagou 35 mil. Então tem essa distorção, e eu acho que é por conta da Selic, né? Infelizmente aí o Banco Central, enfim, o foco aqui não é falar muito de macro, né? Mas a gente voltar aí 4 meses atrás, a expectativa de Selic era 7, 8% no final do ano, né? Vai chegar perto de 10 e o ano que vem pode chegar a 13. Então, né, os investidores olham para o lado e vem, né, vem Selic, CDI muito alto, e acabam vendendo, né? E sendo que esse gráfico, na verdade, mostra que está barato, né? Agora, a 0,8, né? Se for mais ou menos essa conta agora, a gente está falando de 2 desvios padrões abaixo da média, né? Então, parece extremamente barato, mas talvez o momento não seja de aumentar a exposição a risco, né? Acho que, dado que ano que vem temos eleições, né? Então, a nossa recomendação aqui é ir comprando, né, com parcimônia e fazendo posições mês a mês ali, montando a carteira, né? Vai ter muita volatilidade, acho que o mês de novembro mostrou isso, mas olhando assim historicamente, olhando a qualidade dos ativos, parece realmente muito descontado, né? É muito melhor comprar agora do que comprar em novembro de 19, né, Isa? Exatamente, concordo. E muita gente comprou em novembro de 19 e está vendendo agora, né? O famoso comprou caro e está vendendo barato. Mas, infelizmente, a gente não consegue aí falar para todo mundo que está barato. Só complementando, Isa. Uhum. Por favor. Só complementando o que o Edu comentou, né? Eu acho que eu estou com um pequeno delay aqui, mas vamos lá. Só complementando o que o Edu comentou, assim, realmente, né, a gente dando muito para, enfim, como a Selic, a CDI como custo de oportunidade, e o que a gente imagina realmente é que, a partir do momento que a gente conseguir
enxergar uma inflexão da inflação, né, na hora que a gente começar a conseguir enxergar essa inflação não subindo mais, onde a gente vai, consequentemente, enxergar um teto ali para a Selic, possivelmente, enfim, vai ser o momento, talvez um pior momento, né? Mas a questão é o seguinte, né? A gente precisa sempre pensar que, enfim, realmente são fundos imobiliários, a gente vai construir uma carteira. Quando a gente está falando do ponto de vista de fundamento imobiliário, que foi o que você comentou, questão de custo de reposição, questão de ciclo, do ciclo imobiliário de maneira geral, falando de laje, falando de galpão, realmente, sim, se você tentar acertar ali o ponto, enfim, o melhor ponto para compra é realmente bastante difícil, né? Então a gente acha hoje que os fundos já estão assim extremamente descontados, assim muito baratos, não se faz nenhum imóvel, principalmente do segmento de laje, com aquele valor de preço por metro quadrado que está sendo negociado na bolsa. E são realmente oportunidades de compra hoje no tijolo. Então, provavelmente nos próximos meses, pode ser ainda que tenha alguma vol até a gente enxergar esse ponto de inflexão na inflação, e claro, né, pensando em cenário político ano que vem, mas olhando para uma carteira imobiliária, pensando ali no médio prazo, tem muita coisa assim, que já está com preço, assim, a gente já achava excelente há 2 meses. E ainda eles caíram mais. Então, assim, preços excelentes de entrada. Exato, tem muita gente que não está nem olhando. A gente está agora, tá aproveitando aqui, fazendo um gancho que a gente estava começando a conversar, a falar lá no começo, sobre o resultado acumulado e a distribuição, né? A regra diz que a gente tem que, o fundo imobiliário, ele tem que distribuir 95% do resultado do semestre, tá? Quando que é o semestre? Aí entra uma discussão ali, mas janeiro a junho e julho a dezembro. Então, gente, a gente está no final do semestre, todos os fundos que estão com resultado acumulado ali vão distribuir, tá? Então, tem muita gente que não está olhando isso, tem fundo com muito resultado acumulado que fez vendas ali no meio durante o semestre, né? Não distribuiu ainda, vai distribuir e o fundo continua apanhando, assim, para mim já está fora da racionalidade. Mas voltando aqui um pouquinho para falar sobre o BC, eu queria perguntar para você, Sara, vocês no primeiro semestre estavam dando, vocês conseguiram do primeiro semestre para o segundo semestre do ano de 2021, que foi um ano bem difícil, né? O IFIX caiu bastante durante o ano, vocês conseguiram aumentar bastante o dividendo recorrente do fundo. Queria que você explicasse para a gente o que vocês fizeram para conseguir melhorar o dividendo do fundo. Não, vamos lá. A gente, ali por volta de fevereiro, março, abril, a gente começou aqui um processo bastante rápido, né, assim, bastante amplo e rápido para fazer uma aprovação bastante grande de casas novas para a gente trabalhar com CRIs. Porque foi quando a gente viu que a inflação, né, o nosso time de macro aqui do Bradesco, que a gente se apoia bastante, foi quando a gente começou a ver que a inflação realmente era uma inflação mais permanente, não era uma inflação que ela ia acabar de maneira bastante rápida, e a gente começou a se enxergar ali aquela questão de aumento da Selic de maneira mais forte. Então, a gente quis aumentar a carteira de CRIs, e foi o que a gente fez, né? A gente aprovou uma série de novas casas para a gente trabalhar. É importante notar aqui que CRIs, a gente trabalha principalmente assim, com os CRIs de mais baixo a médio risco de crédito. A gente não tem um apetite de risco assim, muito high yield, os nossos fundos são mais high grade até médio risco de crédito. Mas, enfim, só fazendo esse parênteses, o que a gente fez foi a gente aumentou bastante a nossa carteira de CRIs, então a gente tinha por volta ali de 20 e poucos %. Hoje, a nossa carteira já está próxima dos 45% em CRIs. E aí, nesse momento, a gente ficou com uma carteira mais defensiva e com os dividendos bastante gordos, né? Porque aí a inflação continuou subindo, Selic continuou subindo, então a gente, comparando ali a média do primeiro semestre dos dividendos que a gente recebe com relação ao último dividendo que a gente teve um aumento de 35% do dividendo recorrente do fundo. Então, dessa maneira, nesse momento ali, depois no segundo semestre, que a gente teve todas as quedas e realmente fazer giro de carteira com ganho de capital se tornou, enfim, muito mais difícil, a gente protegeu a recorrência do fundo, aumentando essa carteira de CRI. E protegemos também, enfim, o patrimônio do fundo, né? Porque realmente foram os fundos que tiveram
mais estabilidade de preço, sem quedas, e ao mesmo tempo que a gente consegue a distribuição e manter ali a distribuição dos 64 centavos por cota que a gente vem entregando nos últimos meses. Perfeito. E, bom, a gente sempre fala, né, que os fundos de recebíveis, eles são mais resilientes, né? Isso é uma estratégia para a gente passar por momentos de crise, né? Contudo, o que eu acho interessante do fundo de vocês é que vocês estão bem alocados também em fundos de lajes corporativas, né, de escritórios. Eu queria que vocês contassem para a gente o que vocês estão vendo de escritórios, por que vocês estão tão alocados e qual que é a perspectiva aí, principalmente quando a gente fala de talvez mais uma onda de Covid vindo, com outro nome que eu ainda não consigo falar direito, e home office, não home office, modelo híbrido, o que vocês estão vendo e o que vocês estão vendo para esse setor e por que vocês estão tão alocados? Legal, Isa. Vou pegar essa de lajes, né? Acho que é o setor que a gente vê mais assimetria de preço, né? Eu dei o exemplo aqui, né, do PVBI, por exemplo, que é um fundo que tem muito ativo na Faria Lima, negocia a R$18 mil por metro quadrado na Bolsa. Como eu comentei, diversas transações aconteceram entre 33 e 38 mil reais por metro, né? Então, há em algumas regiões de São Paulo, por exemplo, vacância alta, principalmente ali na região da Chucre Zaidan, perto ali do Shopping Morumbi. Então, tem alguns fundos com vacância alta, o aluguel não está sendo praticamente reajustado, né? Porque se você consegue um novo inquilino, você dá carência para ele, você dá preço, né? Nunca teve tão bom, né, para empresa, né, alugar, né, e ir atrás de espaços. Então, acho que criou-se essa, não vou dizer excesso de oferta, mas um estoque um pouco maior de vacância. São Paulo hoje está com 25% de vacância na média, a Chucre Zaidan que eu mencionei com 35%. Mas aí você vê a disparidade, né, entre o mercado secundário, né, real, né, os ativos na rua, né, fundos comprando e vendendo, e as cotas de fundo, né. E você deu um exemplo muito interessante também, né, do dividendo, né. Tem o HGRE, que é do Credit Suisse, vendeu ativo ali na Faria Lima, o Mário Garneiro, que é aquele empreendimento na esquina da Rebouças com a Faria Lima, super bem localizado. Um ganho de capital grande que eles não distribuíram ainda. Eles provavelmente no fim do ano vão distribuir. Então, nas lajes, que é o nosso maior overweight, né, ou seja, a gente tem mais participação de laje na carteira do BCIA do que na média do IFIX, é onde a gente tem essa assimetria. O que é assimetria? A chance de ganhar bastante com a chance de perder pouco, né? Por que perder pouco? A gente tem um dividendo já de 9% nas lajes, né? Um dividend yield de 9%, todo mês ali caindo na conta. Como a Sara comentou, está ainda caindo, né? Então, o que era barato no mês de novembro ficou ainda mais barato, né? Alguns fundos caíram ainda mais, mas a gente está começando a achar que está chegando próximo do limite, né? Aquela história que eu falei ali da teoria da regressão à média. Então, o home office, né? Como vocês podem ver, eu e a Sara estamos ainda cada um na sua casa, não estamos lá na Bram. Tá sendo feito um plano para voltar aos poucos. Acho que várias empresas também estão fazendo isso. Mas o que a gente viu é que não teve tanta empresa assim alugando tanto espaço esse ano ainda, né? Tem essa notícia, eu também não sei se o nome lá, Omicron, enfim, né? Eu acho que não vai ser o caso de um terceiro lockdown, né? Porque o Brasil, principalmente São Paulo, está com um índice de vacinação alto, mas tudo relacionado ao Covid não dá para fazer previsão nenhuma. Então pode ser que demore um pouco mais para voltar, mas a gente vê uma discrepância de preço muito grande. E aí, quando você olha os ativos, né? E aí você vai olhar a região metropolitana de São Paulo, você vai olhar Paulista, Jardins, vai olhar Faria Lima, né? Você não vai olhar Alphaville, não vai olhar Chácara Santo Antônio, não vai olhar talvez alguns lugares ali na Marginal Pinheiros, né? Você vai aonde tem realmente os ativos de qualidade, que tem aluguéis super altos, né? E que estão com ocupação boa. Então, é essa a nossa cabeça de lajes, né? Como a Sara falou, a nossa segunda maior posição do fundo, né? CRI é a primeira, perto ali de 44%, mais ou menos hoje. Depende do dia, né? Da cotação ali. E lajes a gente tem por volta ali de 24%, que é o dobro do que tem no índice, né? IFIX, que é de 12%. Então, dividendo
de carrego bom, né, que a gente fala, ativos de qualidade, essa assimetria que uma hora, né, tem que chegar isso para a Bolsa, não faz sentido, né, como se fosse a própria CCP, né, que é a Cirela Properties, o valor dessa transação desses 4 ativos da Faria Lima foi igual ao valor de mercado da empresa inteira na Bolsa. Então, papéis que têm pouca liquidez, acontecem essas oportunidades, né, de você comprar um ativo de muita qualidade por um preço atrativo, pode perder, claro, mas acho que a potencial de ganho é muito maior do que de perda, né? E como a Sara disse, no CRI você vai ganhar o dividendo, você não vai ter ganho de capital, né? Então o nosso fundo tem uma estratégia de compor ganho de dividendo com ganho de capital. Então essa é a ideia. Então o CRI ele é basicamente dividendo, segurança, laje é a parte um pouco mais arriscada no curto prazo, né? Nessa volatilidade, mas no longo prazo tende a ir muito bem. Perfeito. É a minha visão também. É uma coisa que eu tenho um pouco de... Na verdade, a nossa visão institucional é um pouco mais otimista aí com essa nova variável, que se vier vai ser alguma coisa bem fraca, vai passar rápido, com um efeito muito menor do que teve em 2020. Em partes eu concordo, mas eu não gostaria de subestimar. Acho que lá está super descontada. Minha única dúvida é assim, realmente quando volta, né? Porque se vier mais uma... Acho que ninguém aguenta mais home office, né? Mas se vier mais um lockdown e a gente tem que ficar aí mais 6 meses em casa, eu acho que todo mundo surta e o mercado imobiliário aí sofre por um pouco mais do que a gente estava projetando, né? Nosso call há uns meses atrás era que em dezembro aqui já ia estar todo mundo andando sem máscara, todo mundo tranquilo, voltando a alugar escritório, todo mundo voltando a sair, e a gente está chegando ali perto e não está sendo bem isso, né? Eu acho que aí eu concordo com a sua opinião, só acho que, na minha visão, eu achava que ia voltar um pouco mais rápido do que efetivamente irá voltar hoje. Acho que acabou voltando um pouco mais devagar, sim, eu concordo. Mas é costume de ser, né? Usando ali as frases do Warren Buffett, né? Você tem que comprar o guarda-chuva no dia de sol, não agora nesse temporal que caiu agora no final da tarde aqui. Então, é claro que a gente sempre acompanha isso e se o mercado mudar muito, né? A gente muda a posição, enfim, né? A gente ajusta. Hoje é uma posição grande, né? Um pouco mais arriscada, mas a gente está olhando, a gente tem uma visão aqui muito fundamentalista, muito de médio e longo prazo. A gente tem, né, coisas de curto, mas a gente está olhando aqui um horizonte de tempo de 3 a 5 anos, né? Quando a gente vai analisar retorno para taxa interna de retorno de você investir no fundo imobiliário na carteira do BC. Vou abrir aqui para as perguntas da plateia, que tem algumas perguntas já chegando. O Rogério está perguntando qual que é a taxa de administração do fundo. Quer responder essa, Sara? Essa é fácil. Uhum. Taxa de 0,5% ao ano. Então, você está aí pagando aí um valor baixo, né? Se você for comparar as taxas padrão aí de fundos, né? Como um todo, que é o 2,20, você está pagando aí 0,5% para ter a equipe da Bran, né? Eu e a Sara, o Rodrigo, enfim, toda a equipe aqui para fazer a gestão. É uma das mais baixas, né, do mercado aí de fundos de fundos. O Luiz está perguntando como que o fundo conseguiu distribuir 99% nos últimos 12 meses. Aí é uma pergunta um pouco mais delicada, é o seguinte, né? A gente, se você olhar os nossos últimos relatórios, a gente tem basicamente, vou falar em grandes números, mas arredondando, a gente recebe perto de 80 centavos de dividendos dos fundos que a gente tem. O fundo tem custos, né? Então, mais ou menos 5 centavos. E a gente veio nos últimos meses girando a carteira, né? Diminuindo fundo de tijolo e colocando mais em CRI. E isso deu prejuízo de capital. Né? Então, a gente tem reservas, né? Já que todo mês, né, a tendência é você pagar 95% do dividendo, os 5% ficam numa reserva. Né? Então, nos últimos 2 meses, a gente acabou usando essa reserva, né, para mudar a carteira, né, para torná-la mais defensiva, para mudar o risco. Eu acho que talvez a nossa carteira é uma das que tem maior participação em CRI aí dos FOFs, né, com mais de 40%. Então, a gente tem, né, dentro do semestre, a gente tem que cumprir com 95 no mínimo de distribuição, podendo ser mais, né, eventualmente. Então, a gente pode usar essa reserva para
eventuais prejuízos de capital que às vezes ocorrem, né? Como eu falei, você tem um ganho de dividendo, um ganho prejuízo de capital. Então, grandes números, 80 centavos de dividendo, menos 5 das despesas, dá 7,5. A gente está dando mais ou menos, na média, 10 centavos ali de prejuízo, né, com a venda de posição, dá os 65 centavos de resultado. E a gente está pagando 64 centavos de dividendo. Essa é mais ou menos aí a matemática, esses números todos por cota, né, que eu comentei. Vou fazer uma última pergunta aqui. Claro. Não, eu estou com um delay aqui, aí eu terminei o Edu, mas vamos lá. Não só complementando o que o Edu falou, acho que vale a pena comentar que a gente resolveu fazer esse giro de carteira, mesmo gerando esse prejuízo, por conta realmente assim, da deterioração do cenário aí que vem muito rápida nos últimos meses, né? Então, a gente enxergou que, olhando ali para o cotista com uma visão de médio prazo, enfim, até curto, médio prazo, realmente de proteção de capital, a gente falou assim, bom, vamos fazer esses giros, ter uma carteira que esteja mais aderente com esse novo momento, com esse novo cenário, que é realmente um cenário de mais volatilidade, juros mais altos, inflação um pouco mais persistente. E aí, considerando que a gente realmente estava com essa gordura dos dividendos que eu comentei no início, né, da carteira de ficar com esse espaço, então vamos fazer esse giro e ficar com uma carteira que é um pouco mais defensiva, tá? Mas a gente está bem confortável com esse dividendo, considerando tanto a reserva que a gente tem desse primeiro semestre, desse segundo semestre, quanto a reserva que a gente fez no primeiro semestre desse ano, que a gente não distribuiu 100%. Então, a gente está bem, apesar desse prejuízo que a gente vem fazendo, né, nos últimos 2, 3 meses, a gente está bem tranquilo com o dividendo que a gente vem pagando. Minha última pergunta está um pouco em linha com o que a gente estava conversando aqui, com o que a Sara explicou para a gente, mas é um pouco fazendo o exercício de futurologia, que é um pouco que eu estava fazendo na minha carteira. Eu estou brincando porque eu fiz uma carteira quarta e hoje, que é terça-feira, minha carteira está completamente diferente do que eu ia divulgar semana passada. Então, a gente está num momento super difícil. Essa pergunta é um pouco dificinha, mas eu quero saber de vocês qual que é a estratégia que vocês veem como vencedora para o primeiro semestre do ano que vem. Hoje, né? Porque eu sei que daqui a uma semana provavelmente vai mudar tudo. Eu vou começar respondendo aqui, depois a Sara complementa, né? Aquela história, né? A carteira de fundo, né? Como se fosse dormir com uma carteira, né? Vender ela no fim do dia e fazer uma nova no dia seguinte, né? Idealmente falando. Né? Claro que do jeito que é feito o fundo, né? Se tem muito prejuízo, você não pode fazer isso, tem restrição de liquidez. Mas a gente faria hoje próximo do que a gente tem. Então, se eu fosse fazer uma carteira novinha aí para o primeiro semestre do ano que vem, eu ficaria, né, um pouco overweight em CRI, né? Já que o CRI hoje tem 41%, 42% de FIX, esse número deve aumentar para 45% ano que vem. Né? Então, a gente veio aumentando esse ano a nossa participação em CRI para ficar neutro. Então, para ser mais conservador, para ter um pouco menos de risco, porque deve ter muita volatilidade, enquanto a inflação não ceder, né, eu teria entre 45% e 50% em CRI, né, que acho que é o mais defensivo, e aí escolher CRIs de boas gestoras, a maioria é inflação, mas tem alguns CRIs com CDI, e aí a parte de tijolo, né, teria ali 45%, de 40% a 45%, dependendo aí de quão conservador você quer ser. Acho que o setor de galpões é defensivo, de certa forma, no tijolo, né? Comparando com laje e com shopping, né? Então, no galpão não tem lockdown, não tem terceira onda, na verdade, até no limite se beneficiaria, então galpões, sei lá, 15%, 20%, que é mais ou menos o peso que eles têm no índice. E aí shopping e lajes, né? Acho que shopping sai um pouco mais fraco, né, da pandemia, né? Se comparar até a Multiplan, né, que é a grande empresa aí conhecida, Shopping Morumbi, Shopping lá no Rio, sai, né, não tão forte, né, da pandemia, né? Então, talvez eu ficaria mais neutro em shopping e laje,
talvez eu não teria 24%, né, o valor que a gente tem hoje, pensando, né, nessa carteira e nesse exercício, né, porque se a gente, enfim, a gente veio reduzindo o que a gente gostaria, né, acho que a nossa carteira, acho que fica bem postada aí, vai terminar novembro bem postada aí para o ano que vem. E aí, lembrando, né, que isso não é nada definitivo, né, então a nossa gestão aqui é bem dinâmica e ativa. Se a inflação começa a ceder, né, você começa já migrando a carteira talvez para mais tijolo. Os CRIs têm muita liquidez, né? O CRI não tem ganho de capital, então você troca um por outro relativamente rápido, né? Claro que a liquidez é um problema, né? O nosso fundo tem quase aí 360, 370 milhões de patrimônio, é um fundo grande, né, para a indústria de fundo imobiliário, mas dá para mexer na carteira realmente rápido. Então, enfim, a gente sempre faz essa discussão, tá? Eu e a Sara, praticamente todas as reuniões semanais, né, Sara? Se quiser complementar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que nesse é um momento difícil, né? A gente só precisa realmente ter um bom balanço aí de preservação de capital, né? Com dividendos aí também mais gordinhos, no certo sentido. Mas, assim, a gente não pode ficar só... A gente não pode ter uma carteira de CRIs pura e simplesmente porque ali não tem ganho de capital, né? E a gente sabe já que os fundos dos demais setores estão bem baratos. Então, acho que realmente, enfim, depende bem de cada investidor, né? Assim, é bem cada um perfil individual, mas precisa compor realmente, a meu ver, aqui com um pedaço relevante de tijolo e comprando pelo menos assim aos poucos, porque realmente está hoje bastante barato e com yields assim, bastante interessantes também. A gente está falando na casa dos 9%, sem imposto de renda, é bem alto, né? Então, é um rendimento interessante, com um valor de tijolo barato, num cenário que a gente está falando de, enfim, de custo de construção que recentemente aí subiu bastante, então construir está ficando cada vez mais caro, né? Então, assim, tem que ter um pedaço de tijolo, sim, e um pedaço ali para, enquanto a gente não consegue enxergar com uma visão ainda tão mais para frente, sem nuvens, né, a gente trocou um pouco mais com fundos de CRI. Acho que vale também os fundos de CRI, a maior parte dos fundos, né, eles são IPCA, tem menos opções que são puro CDI, mas tentar também compor um pouco a carteira com um pouquinho de CDI, né, com fundos de CRI que tenham 100%, é muito difícil, mas que pelo menos tenham um pouco mais de participação em CDI, que, de certa maneira, quando a inflação ela começar a virar, pelo menos durante mais um tempo, você está protegido ali com o rendimento dos fundos que estejam com um pouco mais de exposição em CDI, né, que é o que a gente vem tentando fazer na nossa carteira. Acho que é importante, né, Isa, frisar que o pessoal compara muito com o pré, né, com o CDB. Então, assim, o IFIX hoje, talvez com essa queda no mês de novembro, está com 11% o retorno de dividendos do IFIX. Né, uns 12, 13 de CRI, os tijolos ali, uns 9, 8, 9. Então, assim, esse 11% é limpo de imposto de renda. Né? E, assim, na média, na história, 1/3, né, do ganho do IFIX vem de ganho de capital, 2/3 do dividendo. Então, assim, você está pegando só 2/3, né, não está considerando que tem isenção de R. Né? Então, assim, o ganho de capital não vai acabar. Agora está difícil, desafiador, o vento está muito contrário, com inflação e juros em alta, mas o ganho de capital acontece. Né? Comparando com ações, você não tem dividendo desse tamanho todo mês, né, com essa previsibilidade. Né? A gente tenta aqui ser, né, bem previsível na distribuição de dividendos, os outros fundos também. Então, acho que essa é uma característica muito boa da classe de ativo, na minha opinião. Então, para quem está assistindo a gente aí não tem, puxa, o momento é excelente para comprar. Né? Vai comprando aos poucos, né? Não compra tudo amanhã, né? Vai dividindo aí as fichas, vamos chamar assim. Mas acho que é um momento muito bom para comprar, né? E quem entrou lá em 2019, não ficar, né, enfim, deprimido, porque no longo prazo a chance de você ganhar, né, o fundo imobiliário ele protege muito contra a inflação, né? Lembrando que todos os contratos de aluguel são corrigidos pela inflação, né? A economia brasileira é muito indexada. Então, hoje,
ninguém está conseguindo repassar aluguel, inflação, aumento de aluguel, mas é uma situação atípica. Uma situação normal, né, você tem reajuste de inflação nos aluguéis, né? Então, acho que essas são as mensagens aí que eu deixaria, né? Se a gente está chegando mais para o final aí, não sei se tem mais perguntas, estamos à disposição aqui. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, que é do Portinari, perdão. Continuando nosso exercício aqui de futurologia, ele já jogou lá para o segundo semestre, quando tem eleição. Aí ele perguntou assim, se houver, ano que vem, eleito um governo intervindo nas estatais e com muitos gastos acima da arrecadação, como ficariam os fundos imobiliários? Pô, só pergunta fogueira, como a gente fala no futebol ali. Nesse gente quer cenário, polêmica aqui um pouco. A gente está falando uma Selic de 15, 20, talvez, né? Enfim, né? Sei lá, um problema talvez, uma situação pior aí do que, enfim, a gente não vai falar aqui de política, né? Mas se pegar os anos Dilma, né? Que caiu o PIB 7% em 2 anos. Então, nesse cenário de 15% de Selic, você vai ter que ser muito seletivo em fundo imobiliário, né? Para poder, porque 15% tem imposto, né? Então, você vai ter que pegar fundos que pagam muito dividendo e fundos que têm um ganho de capital muito grande. Então, nesse cenário, eu acho que teria que ter menos alocação em fundo imobiliário, né? Muito em dólar, muito em CDI, né? Então, esquece pré, esquece inflação, né? Nesse cenário, talvez aí mais trágico, vamos dizer assim, a gente vai ver a NTNB, né? Que a gente nem falou aqui, que é a referência, né? Para fundo imobiliário, a 7, 8, pré a 13, 14, 15, 16, né? Então, aí, assim, sendo realista, né, a atratividade da classe de ativo cai muito se você tem uma taxa de juros duplo dígito alto, né? Mesmo com isenção de R, acho que fica mais difícil, mas eu costumo dizer, né, que diversificação é o último almoço de graça. Então, para quem tem mais idade aí, lembra do confisco do Collor, né? Parece até que saiu um documentário aí falando da Zélia e tal, né? Então, tijolo é reserva de valor no Brasil. O governo não pode ir lá confiscar. Nesse cenário aí de quase Venezuela, vamos chamar assim, né? O imóvel é uma garantia de real de renda, né? De reserva de valor. Então, acho que essa é a minha visão sobre isso. Se a Sara quiser complementar aí. Não, eu acho que seria principalmente pela questão do, enfim, provavelmente a NTNB, ela subiria demais, né? Assim, teria uma abertura bastante grande das taxas, e aí quando a gente está olhando o prêmio dos dividendos pagos pelos fundos com relação à NTNB, que é o que realmente, enfim, o mercado institucional olha mais, o prêmio exigido, né, pelo risco que você está tomando, assim, do título público ali, que vamos dizer seria o risk-free, embora a gente estivesse num cenário de não risk-free, no certo sentido, né, você vai realmente precisar de um prêmio bastante alto e isso faria provavelmente com que tivesse queda nas cotas. Mas eu acho que o muito relevante mesmo é isso que o Edu comentou, da questão de reserva de valor. E quando a gente está falando de imóveis, se você olhar o fundo, e isso é muito importante, está falando de imóveis que são bem localizados, que tem uma demanda bastante forte, mesmo nesse cenário que a gente estiver falando de a economia vai estar mais difícil, o PIB vai estar para baixo, a confiança do empresário vai estar em queda, imóveis bem localizados e que, consequentemente, tem demanda alta, é isso que você vai ter que procurar. Então, quando você olhar os fundos, você vai ter que procurar lajes que estejam em grandes centros, aí principalmente, vamos dizer assim, é São Paulo, né? Nessas regiões que o Edu comentou, então Faria Lima, Paulista, Vila Olímpia, Itaim, e os mais bem localizados dentre eles, então ali certamente a demanda continua, e quando a gente vai estar falando de galpões, aquela bela história também, de galpões mais próximos dos grandes centros de consumo, onde realmente tem uma demanda do varejo para a entrega mais rápida dos produtos para os consumidores, que isso aí é uma tendência bastante forte. Então, é principalmente isso. Então, quando a gente estiver nesse cenário, o imóvel segue sendo reserva de valor e principalmente esses imóveis bem localizados, onde a demanda continua, mesmo num cenário bem mais complicado. Então, tenderia a falar que fundos aí de imóveis de qualidade vão ser os fundos que vão performar melhor, e a gente tem uma tendência a manter esses fundos na carteira. É um pouco do nosso viés aqui de alocação no BC.
Perfeito. Eu acho assim que nesse cenário eu não me preocuparia tanto com os fundos imobiliários, preocuparia mais com o futuro assim de algumas outras coisas, né? Inclusive do nosso emprego, por exemplo, da nossa renda, poder de compra, etc. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês. A gente já está chegando ao final aqui do programa. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada, Eduardo, por aparecerem aqui, terem tempo para ficar conversando com a gente, respondendo essas perguntas de futurologia, fazendo esse exercício com a gente. Queria agradecer bastante, foi bem enriquecedor o bate-papo. E obrigada a você também de casa que pôde assistir a gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado pelo convite. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Até uma próxima. Obrigada.